Você já ouviu uma piada tantas vezes que esqueceu por que ela é engraçada? Então você ouve de novo e de repente é nova. Você se lembra por que amou desde o início. Big Fish, chamado no Brasil de Peixe Grande e suas histórias maravilhosas, mas não tão grande quanto esse nome, foi lançado em 2003 e dirigido por Tim Burton, e o roteiro foi escrito por John August, baseado no romance de Daniel Wallace, publicado em 1998. O filme conta a história de um filho que tenta separar a realidade da ficção nas histórias do próprio pai, que é um contador de casos incorrigível. Com 2 horas e 5 minutos de duração, é uma fantasia dramática com uma estética de Southern Gothic, que é um gótico sulista que explora elementos abandonados como crítica de uma sociedade estadunidense em decadência. Talvez vocês lembrem mais daquele icônico jardim de narcisos amarelos, mas também lembram da cidade de Spectre, que se encaixa perfeitamente nessa estética. O protagonista, Edward Bloom, é interpretado por Ewan McGregor, que já fez um pouco de tudo. Ele é o Obi-Wan Kenobi de Star Wars, então é muito difícil que você não tenha visto esse ator uma vez na sua vida. Ele também teve protagonismo em Moulin Rouge, Trainspotting e Christopher Robin, e nesse último ele me fez chorar muito mais do que eu esperava. A lista de trabalhos que ele teve que são famosos é muito grande para eu citar todos eles. Esse projeto também tem um significado pessoal para o Tim Burton, porque o próprio pai dele faleceu em 2000. E o processo de luto dele pode ter influenciado decisões criativas e também pode ter sido afetado por elas. É um lembrete de que trabalhos criativos passam por todo tipo de vivências e emoções antes de chegar ao resultado final. Ele carrega um pouco de todo mundo que fez acontecer. Com um orçamento de 70 milhões de dólares, o filme arrecadou cerca de 123 milhões no mundo inteiro e recebeu diversas indicações, incluindo 4 ao Globo de Ouro, 7 ao BAFTA e 1 ao Oscar pela trilha sonora de Danny Elfman. Embora o filme não tenha levado esses prêmios, ele sem dúvida ganhou um reconhecimento muito merecido. Hoje, vamos falar sobre o poder das histórias que contamos sobre nós mesmos. Existem alguns peixes que não podem ser pegos. Não é porque eles são mais rápidos ou mais fortes que outros peixes. Eles simplesmente são tocados por algo extra. Um desses peixes era a fera. E quando eu nasci, ele já era uma lenda. Ele passou mais iscas de $100 que qualquer outro peixe em Alabama. Tudo que eu sabia era que eu estava tentando pegar esse peixe desde que eu era um menino não maior que você. E no dia que você nasceu, bem, aquele foi o dia que eu finalmente peguei ele. A gente começa a história pelo fim. A primeira história é a do dia em que Will nasceu, quando Edward pesca o bagre usando a sua aliança de casamento. Ele pega o peixe e o animal acaba cuspindo o anel de volta para o Edward. É o símbolo de eternidade, do que não tem início nem fim. E aparece aqui para lembrar sobre o que essa história toda vai ser. Sobre fidelidade. Esse círculo aparece no início do filme, quando ele é, na verdade, sobre o final. Todas as aventuras terminam com o nascimento do Will. Foi a partir do nascimento dele que o peixe grande, Edward Bloom, foi irrevogavelmente pescado. Quando estamos em um barco flutuando no habitat natural de tantos peixes de água doce, a gente vê pela primeira vez o rosto do dono da voz que narra essa história repetidamente. Ele é o Edward, recontando a sua história favorita no discurso de casamento do filho, Will. Até então, o contador de histórias trazia apenas a sua voz e a sua notável aliança de casamento nos frames em que aparecia, que eram sempre tão quentes quanto o pôr do sol. Falando em pôr do sol, enquanto ele termina de contar a sua história, o Will se levanta e vai embora sem ouvir o final.
O sol se foi e o calor se foi junto com ele, porque o Will tá casado agora, e a pouca conexão que ele sentia com o pai vai se desfazer. Ele vai se afastar do mundo quente e fantástico que o Edward proporciona para o mundo frio dos fatos. Durante o discurso, o Edward diz: "Esse peixe, a fera, o tempo todo nós chamávamos de ele, quando na verdade era ela. Ela estava prenha de ovos que ia botar a qualquer dia." Bom, eu tinha uma situação. Eu podia abrir esse peixe e recuperar a minha aliança de casamento, mas fazendo isso eu estaria matando o bagre mais inteligente do rio Ashton. Eu ia privar o meu filho da chance de pescar um peixe assim? Agora, entre tantos significados que eu consigo atribuir a essa história, um deles é o seguinte: o pai queria que o filho tivesse a oportunidade de pegar um peixe, que seria uma esposa, que aceita uma aliança e depois gera filhos. Mas eu quero a opinião de vocês, porque existem tantos ângulos para olhar para essa história, e é isso que me faz gostar tanto dela e desse filme inteiro, são essas camadas em cima de camadas, a complexidade, a confusão até, porque as histórias trazem emoções pessoais e, quantas vezes, emoções não são outra coisa senão confusas. Emoções podem ser tão confusas quanto o relacionamento desse pai e do filho. O Will jura que Edward reconta a mesma história durante toda a sua vida como forma de atrair a atenção do público para ele mesmo. Mas ele falha em perceber que o ponto alto da história mais contada pelo pai é o nascimento do filho. É quando o Will chega ao mundo. Mas o Will não pensa dessa forma. E quando ele sai durante o discurso, o Edward sutilmente deixa a gente saber que ele sente o desinteresse do filho. Inclusive, o Edward diz: "Esse peixe e eu, bem, nós tínhamos o mesmo destino. Fazíamos parte da mesma equação." Aqui, a história ganha outra lente, porque o Edward pode ser o peixe, ao invés de uma esposa. E as referências que ligam os dois, inclusive, acontecem durante o filme inteiro, acontecem com muito mais frequência que qualquer outra, pelo que eu me lembro. Como se o Edward fosse tão ousado e aventureiro quanto o peixe, mas solitário também, e pescado apenas pela aliança, ou seja, quando ele foca no amor da sua vida. Amor esse que vê a falta de entendimento entre pai e filho. Porque o Will se esbarra com a mãe, que diz: "Ah, querido, querido, ainda é a sua noite." A mãe entende que o Will sente que mais uma vez o pai rouba o holofote, quando na verdade o Edward não sabe se comunicar de uma forma que os dois se entendam. A linguagem dele é contar histórias. É assim que ele se expressa com todo mundo, não só com o filho. Não é pessoal. O que também não necessariamente é algo bom, porque se não é pessoal, existe menos conexão ainda. Para o Edward, o filho é o resultado da melhor coisa da vida dele, a esposa. As histórias que ele conta sempre cruzam o mesmo ponto, o momento em que ele encontra a Sandra. E toda a magia que ele coloca nelas é porque são as histórias de como ele conheceu o amor da vida dele. Talvez por isso Will não se sinta conectado. Ele não é o protagonista. E o outro personagem mais importante, além do próprio Edward, é a mãe. Então, o filho se vê de fora, assistindo uma história da qual ele não sente que faz parte. Quando Edward termina o discurso, a noite já caiu totalmente. E no frio das cores escuras que até agora não estávamos acostumados em ver, o Edward encontra o Will chateado e pergunta, em tom defensivo, se um pai não pode falar sobre o próprio filho no dia do casamento. Ao que o Will responde que: "Eu sou um rodapé naquela história, pai." E ele vai mais fundo e diz que as aventuras, todo o contexto daquelas histórias nunca aconteceram. E pela reação do pai, é a primeira vez que o Will fala sobre isso. E quando o Edward diz que as pessoas sempre amam aquela história, o Will diz: "Não, eles não amam. Eu não amo aquela história. Não mais. Não depois de 1000 vezes.
Eu sei todos os finais, pai. Eu consigo contá-los tão bem quanto você. Por uma noite, uma única noite em toda a sua vida, o universo não girou em torno de Edward Bloom. Como você não consegue entender isso? Dá pra sentir a dor do filho e a dor do pai. Principalmente porque os olhos dele estão lacrimejando e ele... Eu não sei se ele realmente tenta esconder o que ele tá sentindo. É como se uma coisa tivesse quebrado, finalmente. Ele não sabia que, durante todo esse tempo, o filho se incomodava tanto. Se incomodava muito mais do que ele poderia imaginar. Mas o nome do Edward só é falado em voz alta agora, porque é mais um indício de que a história não é realmente sobre ele. Tem algo maior que a gente ainda vai descobrir. E a câmera esteve no Will durante a maior parte do tempo até aqui. E quando ela estava no ponto de vista do Edward, o que ele via era o mundo do filho. Ele nunca olhava para si mesmo, por exemplo. A gente não vê ele se olhando em um espelho, porque para ele a história não era sobre ele. Embora não se olhar em um espelho fala sem dúvida de uma certa falta de autorreflexão. O ponto é que depois dessa discussão, Will não busca falar com o pai por 3 anos. O mundo dele é cheio de cores frias e desaturadas. Nada mais é quente ou vibrante. Sabe aquela história de que quando a gente era criança tudo parecia mais colorido? Isso não era só porque o mundo literalmente tinha uma paleta de cores mais diversa e intensa, mas porque durante a infância tudo parecia tão mágico. E o tom era exatamente como aquele calor no início do filme. Pelo menos o tom que eu me lembro. Mas nessa história, a pessoa responsável por trazer essa magia não faz mais parte da vida do Will. Então, será que é assim que o mundo real se parece, em escalas de cinza? Ou é a forma como o Will escolhe pintar a própria realidade? Como que um equilíbrio contra a fantasia exagerada do Edward? Bom, a gente inclusive escuta o nome do filho pela primeira vez nesse momento. Como se fosse a apresentação do mundo dele. William. E não só William. Ele está em uma ligação e se apresenta como William Bloom. Nome e sobrenome. O sobrenome do pai. Eles estão sempre conectados. Quer queira, quer não. E nessa apresentação, a gente descobre que ele realmente trabalha com a frieza dos fatos. Ele é jornalista. Bem, como dizem, nós sempre estamos ligados aos nossos pais, quando somos parecidos ou quando fazemos o possível para sermos diferentes. Nessa cena, a gente vê que ele continuava a saber da vida do pai mesmo sem falar com ele, porque a mãe enviava cartas, sempre se referindo a ela e ao Edward. Pausando a cena, enquanto a carta ainda está aberta, a gente vê que ela usa muito a palavra nós. Para mim, é uma forma clara de mostrar que ela se sente parte de uma unidade e sente significado e orgulho suficiente para não esconder isso, nem por cartas e nem para quem nega a sua outra parte. Nessa carta, ela conta como tem uma mulher que não cansa de tentar vender as qualidades da filha para que o Will se interesse, mesmo que ela já tenha falado 1 milhão de vezes que ele é casado com a Josephine. Novamente, outra dica de que a história não é só sobre amor, mas principalmente sobre fidelidade. É a 3ª vez, inclusive, que fidelidade é mencionada. A primeira quando o pai conta o que ia fazer agora que o peixe tinha pego a aliança, a segunda no discurso de casamento e a 3ª agora, nessa carta. E a gente vê alianças intencionalmente mostradas o tempo inteiro ao longo do filme. Inclusive, eu fiz um compilado que eu pretendo publicar no Substack, só porque sim. Eu não sei, eu gosto de colecionar coisas, e quando eu via que aparecia o tempo inteiro, eu fiquei, meu Deus, tenho que tirar vários prints e publicar para mais alguém ver isso. Vai acrescentar alguma coisa diferente? Não acho que vai, mas é interessante. Outra coisa interessante é que a cor lilás já apareceu em vestidos 2 vezes. No vestido do par de baile do Will, anos atrás, e no da Sandra. Então, eu fui pesquisar sobre. Por volta do século XIX, no Reino Unido,
O lilás era uma das primeiras cores que uma viúva podia usar depois do luto, o que é um triste foreshadowing. Além disso, o nome vem da flor lilás, que é uma das primeiras a florescer no início da primavera. Ou seja, it blooms na primavera, como Edward Bloom. O florescer de um novo amor, o início de um novo ciclo como uma aliança, enfim, deu pra entender. E a gente tá ouvindo esse tempo inteiro a narração do Will. E ele continua falando: a verdade é que eu não via nada de mim mesmo no meu pai. E eu não acho que ele via nada de si mesmo em mim. E enquanto ele fala isso, a gente vê uma cena do pai nadando, como peixe. Tão difícil de capturar. Tão difícil de se conectar. E ele continua: éramos como estranhos que se conheciam muito bem. Ao contar a história da vida do meu pai, é impossível separar fato de ficção. O homem do mito. O melhor que eu posso fazer é contá-la do jeito que ele me contou. Nem sempre faz sentido e a maior parte nunca aconteceu. Por mais estranhas que as histórias dele ficassem, os finais eram sempre os mais surpreendentes de todos. 3 anos depois da cena do discurso, Will recebe a ligação de que o câncer do pai está pior do que imaginavam. Então ele vai parar a quimioterapia. Ou seja, só lhe restam cuidados paliativos. Will e Josephine viajam da França para os Estados Unidos para visitar o Edward. A narração do Will intercala histórias do pai com acontecimentos no tempo real, e eu vou fazer o possível para deixar isso claro. De volta ao passado, Will, ainda criança, pede que o Edward conte a história da bruxa. E me parece a única vez em todo o filme que ele pede por uma história. Porque quando ele ainda era pequeno, ele já tinha se cansado das repetições do pai. Eu espero que vocês se lembrem bem dessa bruxa, porque ela foi interpretada pela Helena Bonham Carter. Eu amo quando me deparo com ela inesperadamente. Sabe quando você encontra aquela atriz ou ator sem saber que estava no cast? E é uma sensação de: eu sabia que eu tinha escolhido o filme certo. E eu de fato escolhi. Voltando, nessa história aparecem o Edward, mais jovenzinho, e mais 4 colegas. Um deles, o Dom, que vai aparecer várias vezes nas próximas histórias. E a única menina do grupo, por alguma razão, é ninguém mais, ninguém menos que Albert Einstein. Não, Miley Cyrus. O que ela estava fazendo lá? Enfim, a bruxa tinha um olho de vidro que mostrava a morte de quem quer que olhasse para ele. Os amigos desafiam Edward a pegar o olho dela. Então ele atravessa o jardim, sombrio mesmo sob a luz da lua, e vai até a porta. A bruxa abre antes mesmo que ele bata. Então ele atrasa até os 2 amigos que tiveram coragem de esperar. E os 2 veem as próprias mortes no olho dela e fogem. E o Edward, sempre educado e corajoso nas suas histórias, acompanha a bruxa de volta até a porta. Nesse caminho ele diz: eu estava pensando sobre a morte, sabe? Sobre ver como você vai morrer. Por um lado, poderia te enlouquecer, mas também poderia te ajudar. Não poderia, porque tudo mais você saberia que poderia sobreviver. Bom, acho que eu tô dizendo que eu gostaria de saber. Então a bruxa levanta o tapa-olho e o Edward vê como vai morrer. E diz, sorrindo: ah, é assim que eu vou embora. Isso dá uma base perfeita para as aventuras dele. Talvez a gente devesse pensar assim sobre a vida de forma geral. Sem dúvida, muita gente honraria a sorte de estarem vivos nessa rocha flutuante no espaço. Também, para mim, o detalhe importa. Ele diz: é assim que eu vou embora, ao invés de é assim que eu morro. Ele vai embora como se estivesse descendo do palco, partindo para outra história. De certa forma, é exatamente o que acontece, porque as histórias dele, sem dúvida, continuarão vivas, mesmo depois da morte dele. Inclusive, é uma expressão que eu gosto de usar. Eu prefiro dizer que um dia eu vou embora, porque soa como que
ir em uma viagem. No presente, na casa dos pais, Will sobe as escadas para o quarto do Edward. E na parede tem fotos com vários momentos da vida da família. As primeiras são da formatura da mãe, o pai em jogos de escola, a mãe grávida e o Edward segurando o Will bebê. Tem mais de 25 fotos, porque eu contei. E depois das primeiras 4, a maioria são só do Will, ou com o Will presente. O Will sobe sorrindo vendo todas as fotos, e o sorriso some totalmente depois que ele vê a foto de formatura dele. E eu imagino que talvez porque ali acabou a infância, acabou a magia e começou a realidade. Também, vindo dos Estados Unidos, provavelmente foi a partir daquele ponto que ele deixou a convivência com os pais e encarou o mundo sozinho pela primeira vez, sem o conforto do otimismo que vem das histórias contadas pelo Edward. Histórias que, por mais loucas que sejam, sempre acaba tudo bem. E dessa vez agora ele vai encarar uma vida que não funciona bem assim. O Will atravessa um corredor e uma porta, e depois de 3 anos sem falar com Edward, a primeira palavra que ele diz é pai. A gente vê que o Edward está deitado em uma cama grande demais para ser de solteiro e pequena demais para ser de casal, que eu conheço como cama de viúvo, o que é mais um triste presságio. O Edward parece ter sede com frequência, e antes de dizer qualquer coisa, ele faz um gesto pedindo por água. Só depois de tomar um gole, a câmera mostra em close a aliança bem dourada no dedo dele. E ele deseja água quase tanto quanto um peixe. A primeira coisa que ele diz é: você vai se surpreender. Ter um filho muda tudo. E isso me faz lembrar de novo do Will agora há pouco subindo as escadas. Talvez ele também estivesse pensando em como um dia ele também vai ver o filho dele se formar e ir embora. Eu gosto que depois de 3 anos de silêncio, a primeira reação do Edward não foi de afastamento, nem de cobrar esse assunto, mas de falar sobre o filho que o Will vai ter. O Edward recebeu a notícia de segunda mão, e essa é a primeira coisa que ele resolve falar agora. É como uma forma de se conectar e lembrar do que é importante, da relação entre Will e o filho dele, o que leva a gente à relação dele com Will, a relação entre pai e filho. Quando Will oferece um suplemento que o pai precisa tomar, ele diz: as pessoas não precisam se preocupar tanto. Ainda não é minha hora. Não é assim que eu vou embora. E de certa forma, ele tem razão. Quando Will cede e pergunta como ele morre, o Edward responde: final surpresa. Não iria querer estragar para você. Como se ele ainda fosse um personagem na linha temporal principal. E ele também diz: somos contadores de histórias. Nós dois. Eu falo as minhas, você escreve as suas. É a mesma coisa. O que parece incomodar o Will, porque ele buscou o jornalismo como uma forma de encarar o pai, de dizer: eu vou trabalhar com fatos, porque cansei desse mundo de mentiras. Cansei de ouvir as mesmas coisas 1000 vezes e cansei de não ter respostas sérias. Talvez ele goste do trabalho dele, mas não acho que ele gosta de lembrar como chegou lá. Quando Will pede para o pai contar a versão verdadeira das histórias, ao invés de responder, o Edward diz: sua mãe não tem mantido a piscina. Se você quiser, pode consertar isso. Parece uma ótima metáfora de como a Sandra não tem mantido o que talvez ele espera que seja o legado dele, esse contar de histórias. E como que o Will pode continuar o legado dele, se ele quiser. Quando o Will diz que era ele quem limpava quando o pai não estava em casa, o Edward dá mais uma dica de como ele se identifica com o peixe. Ele diz, como uma espécie de desculpa: eu nunca fui muito de ficar em casa, Will. Muito confinante. Em outras palavras, Edward não é do tipo que fica contente dentro de um aquário. É meio
meio que um choque de realidade como a vida que o Edward conta é tão cheia de aventuras, tão colorida, e a casa dele é tão comum. Ela só tem o toque da esposa, a Sandra, porque ele passava tanto tempo fora. Se a decoração da casa fosse mais pessoal, talvez tivesse convencido Will de que o pai não era tão comum quanto parece. Talvez se tivesse pequenos souvenirs das aventuras que ele conta. Tudo tem a sua magia, sim, mas é fácil o Will ver o pai como um farsante com base em um contraste tão alto entre a vida que o Edward conta e como o espectador realmente vê. Acho que ele conta as histórias para que as pessoas aprendam a enxergar a vida ao redor através de uma lente mais interessante. Mas por que não trazer um pouco dessa personalidade para a vida real? Como, por exemplo, na forma em que a casa tem uma grande parte pintada de amarelo, e é a cor das flores preferidas da Sandra, os narcisos. Se a vida dele já tem todos os elementos pelos quais ele se atrai, por que então embelezar tanto as histórias que ele conta? Quando Will sai do quarto do pai e passa pelo quarto de infância dele, ele se lembra da primeira história que o Edward conta pra gente, sobre ter ficado de cama por 3 anos. 3 já parece um número recorrente. 3 anos sem se falarem, 3 anos de cama, 3 caminhos temporais, passado, presente e futuro. 3 amigos veem a morte no olho da bruxa. Mas a gente não vê a morte do terceiro. 3 nascimentos, pai, filho e neto. Mas não vemos o nascimento do neto. Vocês percebem por que eu gosto desse podcast. Amigo nenhum aguenta ficar ouvindo as minhas viagens sobre as simetrias e eu preciso contar pra alguém. Mesmo que elas provavelmente não signifiquem nada, mas elas são legais de perceber. Voltando aos 3 anos de cama, o Edward conta que ninguém sabia o que havia de errado com ele. Que na maioria das vezes uma pessoa cresce gradualmente, mas que ele estava com pressa. Para mim, o Edward contava essa história pro Will porque elas tinham um ensinamento que mesmo Will criança não entenderia. Ou porque era a terapia particular dele de processar as vivências que ele teve, transformando tudo, seja bom ou ruim, em histórias envolventes. Muitos querem viver uma vida de aventuras, mas não se lembram que isso inclui as partes difíceis também. E o Edward parecia entender isso. Meus músculos e meus ossos não conseguiam acompanhar as ambições do meu corpo. Talvez a vida real do Edward não conseguisse acompanhar as suas ambições, os seus sonhos. Por isso, ao longo dos anos, todas as histórias vividas por ele se tornam tão enfeitadas quando são recontadas. É a chance dele de vivenciar o que ele queria ter vivenciado. A cena dele crescendo rápido demais acontece quando ele e os pais estão na igreja, o que me parece significar que as crenças dele já não eram compatíveis com as dos pais, que ele se sentia crescido além daquilo. O que também é irônico, porque seguir uma religião implica em acreditar em coisas para as quais não existem provas. E depois o Edward parece se sentir decepcionado que o Will não acredite mais nas suas histórias, também sem provas. Então ele conta que encontrou na enciclopédia uma passagem sobre peixes dourados, que inclusive é a minha frase preferida do filme. Mantido em um aquário pequeno, o peixinho dourado permanece pequeno. Com mais espaço, o peixe cresce, dobra, triplica ou quadruplica de tamanho. Então, me ocorreu que a razão do meu crescimento era que eu estava destinado a coisas maiores. Afinal, um homem gigante não pode ter uma vida de tamanho comum. O Edward era ambicioso, não que isso seja um problema, mas talvez tenha virado um problema ao longo do tempo, um problema de ego. Como ele sempre conta as histórias, até no casamento do filho, uma história longa na qual o filho só aparece no final e ele não percebe problema. Ele nunca é o coadjuvante, mas o protagonista, o desbravador. Como ele diz na história do peixe grande, ele é tocado por algo extra. Como Will pode competir com alguém assim? Alguém tão superior? Talvez ele tenha pensado isso na infância. Mas, por outro lado, crescer e descobrir que as histórias eram tão enfeitadas a ponto de ultrapassarem a verdade pode ser sentido como uma traição.
Não só de confiança entre pai e filho, mas de um filho que descobre que são inalcançáveis ou muito improváveis tantas coisas que ouviu e talvez sonhou sobre. Como ele diz no início do filme, ele acreditou nas histórias por muito mais tempo do que deveria, e se sentiu um tolo por isso. Mas eu não vejo Edward como uma má pessoa. A história do gigantismo também é sobre ter tido coragem e desenvoltura antes do tempo. Assim que o corpo do Edward se assentou na configuração adulta, ele começou a trabalhar para ter um espaço maior para si em Ashton. Vemos cenas dele sendo ótimo em esportes, tendo sucesso com o próprio negócio, ganhando prêmio na feira de ciências. Ele até salva um cachorro de uma casa em chamas. E em todas essas situações em que ele recebe aplausos, a câmera sempre foca no mesmo colega de fundo. Um dos que, quando criança, tinha desafiado ele a olhar no olho da bruxa. E esse colega não parecia feliz em ver o Edward indo tão bem. Parece mais uma infelicidade consigo mesmo. Talvez ele não estivesse conseguindo ir muito bem ele mesmo, já que ele sabia como ele ia morrer. Levando em consideração que ele morreu um tanto jovem, ele poderia sentir que seria a qualquer momento e talvez ele não tenha lidado com isso da mesma forma que o Edward lidou. Ao invés dele tentar absolutamente de tudo, talvez ele tenha tentado de menos. O último grande feito do Edward em Ashton foi conversar com o gigante que estava destruindo plantações. Ele convence o gigante de que ambos foram feitos para uma cidade maior. No meio dessa conversa, ele diz: "Prefiro estar morto a ser um covarde." E me pergunto quanto desse jeito de pensar impulsionou ele ao longo da vida, ou quanto ele pensou sobre tudo o que poderia ter sido. Logo antes de ir embora, o prefeito entrega a chave da cidade e diz que a qualquer hora que ele queira voltar, as portas estarão abertas. E é bom saber que a gente pode experimentar o mundo e voltar para casa se precisarmos. Também sinto que tem um grande significado na saída dele da cidade. Com tantos aplausos e festa, é bastante expectativa para alguém. O tempo todo me pergunto quais partes podem ter sido reais e quais foram acrescentadas. Eu tô vendo as cenas e pensando, ok, isso é plausível, ok, não, pera. Se toda essa expectativa pelo Edward realmente existiu de alguma forma, ele poderia ter muito receio de decepcionar os amigos com uma vida ordinária. E se nenhuma expectativa existiu, a criação desse cenário claramente demonstra a falta de apoio que ele poderia ter sentido no início da vida. E ambos os caminhos poderiam levar à criação de histórias fantásticas para fazer o Edward se sentir melhor sobre si mesmo. Ele conta que de todos os conselhos que ouviu enquanto partia, o da bruxa foi o que ele mais levou a sério. E o que ela disse foi: "O maior peixe do rio cresce assim por nunca ser pescado." No início, ele pesca o peixe pela aliança, o que representaria o receio dele de que o casamento e o nascimento do filho poderiam prendê-lo. Mas ele consegue se soltar dessa ideia, pelo que o filho diz que ele quase nunca estava em casa e pelo que ele mesmo responde sobre não gostar de se sentir confinado. Talvez em algum momento ele tenha soltado, então foi por essa ideia que ele se tornou um pai distante. A vida faz isso com a gente. E na verdade o caminho longo é mais fácil, só é mais comprido. Saindo de Ashton, havia uma estrada nova e pavimentada e uma velha de terra. E claro que, sendo explorador, ele insiste em ir pela velha. Quando Carl, que é o nome do gigante, pergunta se ele conhece alguém que já pegou aquela estrada, ele diz que um poeta foi por ali. Um poeta. Uma dessas profissões que diriam que não dá certo, que não é estável, que não leva a lugar nenhum. Um poeta. Um contador de histórias. Inclusive, ele diz que o poeta foi para Paris. E me pergunto se essa história foi o que inconscientemente fez o Will se interessar por Paris e ir trabalhar lá, ou se
é uma representação de como ele resolveu não seguir o caminho pavimentado pelo pai e acabou se distanciando dele, tomando um caminho que não era esperado. O caminho não pavimentado era realmente sombrio. Depois de um contratempo, ele disse que um homem razoável admitiria que cometeu um erro terrível. Mas que a verdade é que ele nunca foi um homem razoável. O Edward resolve tomar um caminho suspeito, fora da estrada principal, e diz que aprendeu na catequese que quanto mais difícil algo se tornava, mais recompensador era no final. E aí eu discordo dele, nossa, eu discordo muito. Para mim, é mais um dos mitos do capitalismo, embora seja uma boa estratégia da igreja, sem dúvida. Mas é assim que ele acaba nessa cidadezinha perfeita, com tudo gramado, sem asfalto, apenas algumas casas e com vários sapatos enrolados no fio entre dois postes, bem na entrada. Tirar os sapatos em inglês é uma expressão para relaxar, e muitos templos pedem que os sapatos sejam retirados antes da entrada. Então Edward pode ter encontrado um lugar seguro para descansar em algum momento da vida dele e se tornou um perigo que ele não fosse mais embora, que ele parasse de crescer. Nessa cidade, ninguém usa calçado e todo mundo sorri o tempo todo. E quando eu vi aquilo, eu pensei, é claramente uma seita. É uma seita. Eu também pensei que ele pode ter tido uma experiência de quase morte e que esse lugar perfeito era uma metáfora para uma pós-vida. Até porque o nome da cidade é Spectre, ou seja, espectro, um fantasma, uma aparição. Assim que a gente chega na cidade, dá para ver o letreiro da loja de onde o prefeito sai. E a última coisa escrita é Iscas. E essa cidade é a isca que quase pegou o nosso peixe grande, mas ele não vai se deixar pescar. Quando recebem o Edward, dizem que não era a hora dele, que ele chegou adiantado. E o prefeito diz: a vida faz isso com a gente. E na verdade o caminho longo é mais fácil, só é mais comprido. Tudo parece um código para você morreu cedo demais. Quando Edward descobre que o poeta está na cidade ainda, ele parece decepcionado. O poeta praticamente deu 2 passos para fora de Ashton e parou ali, sem cruzar nenhum oceano. Se antes ele era algum tipo de referência a ser seguida, agora ele era a referência do que não fazer igual. Ou seja, eu não vou falhar como o poeta falhou. Comigo vai ser diferente. Então levam ele para tomar café e a gente vê que a cidade é tão confortável que todas as cadeiras são de balanço. E tudo isso é uma representação para a zona de conforto, um lugar do qual você nunca mais quer sair. Mas ao mesmo tempo é levemente desconfortável, porque estar descalço o tempo todo tem de cansar às vezes. Pelo menos me cansa. Sempre tem uma coisa ali, uma coisa te incomodando, uma coisa falando, porque você ainda tá aqui. Então talvez ele não tenha tido uma experiência de quase morte, mas em algum momento da vida dele, logo depois de sair da sua pequena cidade natal, ele se sentiu estagnado. Descobriu que o que ele imaginava ser possível era muito mais difícil de alcançar do que esperava. E se descobriu em uma zona de conforto onde os sonhos vão para morrer. A gente entra em uma sala de jantar onde tem várias estatuetas de pássaros. Eu contei 6. Como quando a gente para de seguir os nossos sonhos, mas sempre tem alguma coisa lembrando a gente da nossa vontade de voar, de alcançar novas altitudes. E também tem uma pintura de um cachorro carregando um peixe entre os dentes. Então, acho que mais claro que isso não fica. O ápice que faz ele perceber que não pode ficar é quando descobre que o poeta não consegue mais escrever poesia. Ele foi tão pouco desafiado, ele estava tão confortável que perdeu a habilidade, a criatividade.
Ele mostra a poesia que ele está trabalhando e ela tem 4 linhas há 12 anos. E é uma péssima poesia também. Meu maior medo é estar empacada em algo na minha vida e acreditar quando alguém diz que tudo tem seu tempo, porque e se não for bem assim? Como a gente também diferencia quem quer o nosso bem e quem quer que a gente pare de tentar? Bem, depois disso vem a cena em que ele vê essa mulher linda na água e uma cobra está nadando em direção a ela. Ele pula na água para salvá-la, mas ela some debaixo d'água. E mais pra frente a gente descobre que ela é um peixe. E se o peixe é a metáfora da liberdade, então ele acabou de ver a liberdade em perigo. E quando ele sai da água, sai cheio de sanguessugas no corpo. O que parece me dizer que manter a nossa liberdade custa uma energia. Ou também que a gente passa por caminhos onde muitos vão tentar se aproveitar da gente enquanto tentamos salvar a nossa liberdade. Então, uma pequena menina loira diz que a mulher é um peixe que ninguém consegue pescar e que peixes se parecem diferentes para pessoas diferentes. Para o pai dela, o que seria esse peixe, é um cachorro de infância que voltou dos mortos. Talvez até o cachorro que a gente viu segurando o peixe mais cedo. E talvez o Edward tenha visto uma mulher loira porque é assim que ele fantasia, talvez a liberdade dele. E depois, quando ele se apaixona pela esposa, ela também é uma mulher loira, então ele claramente tem um tipo. Assim que o Edward percebe o risco de ficar preso em Spectre, ele diz que tem de ir embora porque não está pronto para acabar lá. Mas ele teve os sapatos roubados e jogados no fio do poste por essa mesma garota. Então ela pergunta: como você vai conseguir sem os seus sapatos? E ele diz que suspeita que vai doer muito. Quando você está confortável há muito tempo, você perde o hábito de andar e a próxima vez que tentar, vai ser desconfortável. E é para ser desconfortável, porque isso significa que você está em movimento. E a gente sabe que o Edward foi feito para coisas grandes, mas ele promete para a garota que vai voltar quando for a hora. Toda a sensação de que Spectre era uma referência à morte é confirmada pela narração do Edward. Ele diz que, por mais difícil que fosse chegar a Spectre, eu estava fadado a chegar lá eventualmente. Afinal, nenhum homem pode evitar chegar ao fim da vida. De qualquer forma, Spectre ainda é uma ótima representação de onde os sonhos vão para morrer. O que faz eu voltar no ponto que eu comentei lá no início sobre como existem tantos ângulos, existem tantas camadas. O que faz a história ser tão interessante? Juntando tudo até agora, ele viu como ia morrer, provou todos os jeitos que não ia morrer, cresceu mais rápido do que deveria, perseguiu um desejo de grandeza e se separou da grandiosidade em uma encruzilhada, quase deixando seus sonhos morrerem. A chave da cidade de Ashton cai do pescoço dele na volta pela floresta, significando que agora não tem mais volta. E quando se reencontra com o Carl, que pergunta onde foram parar os sapatos, o Edward diz que eles foram mais rápidos do que ele. Ou seja, ele tentou dar um passo maior que a perna em algum momento e se machucou. Assim que essa história acaba e a gente volta ao presente, quando a Nora Josephine tenta tirar uma foto com o Edward, ele se recusa a princípio e depois que ela insiste, ele concorda. Talvez ele não quisesse ser visto assim, tão cru, mas a Nora vê uma beleza nele como contador de histórias que o filho ainda não consegue, não quer ou não está pronto para ver. Depois o Edward pergunta se o filho contou a história de como ele e a Sandra se conheceram, já que ela era noiva de outro homem. A Josephine diz que não, ele não contou, então o Edward diz que, de qualquer jeito, o filho contaria toda errada. Só os fatos, nada do molho. Danny DeVito é um apresentador de circo e reconheço também
o Deep Roy, que é um dos Umpa-Lumpas do Willy Wonka, e outros personagens difíceis de não notar. E ele é o advogado Soggy Bottom. E o Edward conta ao apresentador que conheceu o amor da vida dele e que não vai descansar enquanto não encontrá-la. No que o apresentador, Amos, diz que sabe quem ela é, mas que é pra ele desistir. Você era importante lá na sua cidadezinha, mas aqui no mundo real você não tem nada. Você era um peixe grande em um lago pequeno, mas isso aqui é o oceano. E você tá se afogando. Meu conselho: volte pro seu vilarejo. Você vai ser feliz lá. Bem, ainda bem que peixes não se afogam na água. E ele não sabe que o Edward conhece a história do aquário. Se muda para um maior, ele cresce. Se esse é o oceano, quase não há limites para o quanto ele pode crescer. Mas é muito fácil falar. Eu mesmo seria afetada por esse discurso. A síndrome do impostor está sempre nas sombras esperando uma chance. Mas só de ouvir, também dá uma vontade de provar que ele está errado. O Amos fica de contar uma coisa sobre a mulher, a cada mês de trabalho do Edward. No primeiro mês, as flores preferidas dela são narcisos. No segundo, ela vai para a faculdade. No terceiro, ela gosta de música. Quando no terceiro mês o Edward decide que precisa saber o nome dela, depois de fazer amizade com o lobo Amos, ele recebe uma recompensa. O Amos diz: o nome dela é Sandra Templeton. Então, finalmente, temos o nome da esposa dele. E ele conta onde ela estuda, em Auburn. Você não me conhece, mas meu nome é Edward Bloom e eu te amo. Passei os últimos 3 anos trabalhando para descobrir quem você é. Fui baleado, esfaqueado e pisoteado algumas vezes. Quebrei as costelas 2 vezes. Mas tudo valeu a pena para ver você aqui agora, porque estou destinado a me casar com você. E é nessa hora que eu ia fechar a porta e ligar para a polícia. Mas, como estamos falando de uma fantasia, ela se desculpa, parecendo lamentar a situação, e diz que está noiva. E ela diz que conhece a reputação dele. Edward Bloom de Ashton. Porque ela está noiva exatamente do cara que aparecia chateado em toda a cena vitoriosa do Edward. Don Price. E agora essas cenas são mostradas de novo, como em um flashback, mas com o Don como protagonista. E dá uma coisinha no coração quando as coisas vão sendo amarradinhas, com pontas que vêm desde o início. E isso também lembra a gente que, no protagonismo da nossa vida, os coadjuvantes são protagonistas da vida deles. E às vezes, quando os caminhos se cruzam de novo, descobrimos quão coadjuvantes nós fomos. Então Edward diz: parabéns, me desculpe ter te incomodado. E eu fiquei triste. Agora foi fofo. Agora, na ficção, pelo amor de Deus, não façam isso na vida real. Então ele narra: tem uma hora em que um homem precisa lutar. E uma hora em que precisa aceitar que seu destino foi perdido, que o navio partiu e que só um tolo vai continuar. A verdade é que eu sempre fui um tolo. Sandra Templeton, eu te amo e vou me casar com você. Depois de várias demonstrações de amor notáveis, incluindo a frase "Eu amo Sandra" escrita no céu, e muitos narcisos plantados no jardim da república onde ela mora, que fazem aquela cena icônica, ela desce e fala com ele pela 2ª vez. Ela pergunta como ele conseguiu tantos narcisos e ele diz: eu liguei para todo mundo em 5 estados. Falei que era a única forma de fazer a minha esposa aceitar se casar comigo. É aquilo, né? If he wanted to, he would. Se ele quisesse, ele faria.
A essa altura, até eu tô apaixonada por ele. Então ela diz: você nem me conhece. Ao que ele responde: tenho o resto da vida para descobrir. O que é exatamente o que você deveria fazer se quiser assegurar um provável divórcio. Mas essa é uma história de amor perfeita e eu não aceito interferências, nem da voz da razão. Então o Dom vê os dois conversando e se sente ameaçado. Sempre pareceu se ver como que na sombra do Edward. Quando ele vem pisando em todas as flores e dizendo que aquela é a garota dele, o Edward responde: eu não estava ciente de que ela pertencia a alguém. E o Dom, não bastasse todas as demonstrações de que ele seria um péssimo marido, soca o Edward por ele ter falado isso. Durante a confusão, a Sandra devolve o anel de noivado pro Dom, diz que não ia se casar, que o Edward era um estranho, mas que ela preferia ele ao Dom. Inclusive, ela acabaria se casando com o Edward no mesmo dia em que o casamento com o Dom estava marcado. E o Dom morre pouco tempo depois, exatamente do jeito triste que viu no olho da bruxa. Jovem, no banheiro, com uma revista, tendo um ataque do coração. O fim nos bastidores. Exatamente como toda a vida dele até ali. No meio dessa história que a gente tá ouvindo, o Edward para beber água e a Nora pergunta se é o remédio que tá deixando ele com sede. E ele diz: a verdade é que eu sempre tive sede a vida toda. Nunca soube exatamente por quê. E acho que nós que sentimos que nascemos para uma vida livre como a dos peixes nos rios, sempre nos sentimos assim, mesmo quando a gente tem tudo que a gente precisa. De onde vem a sede? E por que ela não passa? A maioria dos homens vai te contar uma história de uma forma direta. Não vai ser complicada, mas também não vai ser interessante. O Edward pausa a história principal de como ele se casou com a Sandra para contar outra. O Will, agora, sem ele ser visto, ele senta para escutar no corredor, como se assim não tivesse a pressão de ficar até o final se ele não quiser, mas claramente interessado o suficiente para dar uma chance. O Edward conta que ficou 4 semanas no hospital depois de levar uma surra do Dom e então recebeu cartas acumuladas pelos 3 anos em que ele estava no circo, sem endereço fixo. Ele diz que enquanto o coração dele pertencia a Sandra, o resto do corpo pertencia ao governo dos Estados Unidos. Ele tinha que servir no exército. E os Estados Unidos atacam novamente, interferindo na vida das pessoas comuns que nada querem ter a ver com guerras. Com o tempo máximo de serviço era 3 anos, olha só, de novo, 3. Ele não queria ficar longe da Sandra. Então ele pegou todo o trabalho perigoso que encontrou na esperança de diminuir o tempo. Ele conta como conseguiu a ajuda de gêmeas siameses para sair da China depois de terminar uma missão para o governo e como o caminho de volta era tão longo e insano que não tinha como se comunicar. Então o governo achou que ele tinha morrido em ação. O Edward conta que depois de 4 meses a Sandra tinha vivido todas as emoções de ele ter morrido. Então, quando o telefone tocou, ela não pensou que era ele. Quando um carro passou, ela não levantou para olhar pela janela. Quantas vezes a gente desiste de algo porque não acredita mais que é possível? Não que isso se aplicasse à situação dela, mas essa fala me fez pensar sobre como às vezes o sucesso está logo depois de um morro. Sabem a missão Apollo 14? Nessa missão, 2 astronautas andaram por cerca de uns 2 quilômetros em direção a uma cratera da Lua porque queriam levar amostras que estavam ali ao redor do impacto. Eles não tinham um mapa preciso e também não tinham oxigênio ilimitado. Depois de eles terem andado durante esses 2 quilômetros e pouco, eles desistiram quando chegaram perto de uma rocha e deram meia volta. Mas a cratera estava logo depois dessa rocha. Até mesmo cientistas da NASA desistem quando estão quase lá. Então não sejamos tão duros
com nós mesmos. Só me mostra quem você é pelo menos uma vez. Depois a Josephine pergunta pro Will por que ele nunca contou como os pais se conheceram. E ele diz que é porque a maior parte da história do pai nunca aconteceu. Então ela responde, mas é romântico. E é isso, é romântico. Eu entendo totalmente a frustração do Will. Eu também ia ficar frustrada. Se você quer contar uma história, digamos assim, irreal, só pelo fator dramático, ok, você pode contar, conta. Você pode contar algumas vezes até. Mas quando o seu filho, ou qualquer pessoa que você não odeie, chega e te pergunta pra você dizer a versão real, absolutamente real, pelo amor de Deus, conta, sabe? Conta, não custa nada. Só conta. De qualquer forma, nesse momento do filme, ela entende que vale a pena romantizar, que é o que o pai dele estava tentando fazer. Ela então pergunta se ele ama o pai, e ele diz que todo mundo ama ele. Então ela pergunta de novo, e ele explica: quando eu estava crescendo, ele estava mais fora do que presente. E eu comecei a pensar que talvez ele tivesse uma segunda vida em algum outro lugar. Outra família, outra casa. Ou talvez ele nunca tenha querido uma família. Seja o que for, ele gosta mais da segunda vida. E a razão que ele conta as histórias é porque não aguenta esse lugar tedioso. Durante essa explicação, a expressão dela muda completamente. É como se ela estivesse vendo pela primeira vez através dos olhos dele. As pessoas ao nosso redor nunca conhecem os nossos pais do jeito que a gente conhece. Imagina quão ausente um pai tem que ser para você suspeitar que ele tem outra família. É totalmente absurdo. E ele ainda fala: eu sei porque você gosta dele. Eu sei porque todo mundo gosta dele. Mas ele não é os outros. Ele é o filho. Não era para ser a mesma coisa. Não era para o Edward ser uma atração, um mistério dentro da própria casa, com o próprio filho. Ele termina com: mas eu preciso que você me diga que eu não estou louco. E de novo, imagina se sentir em um gaslighting imenso, onde todo mundo vê o seu pai de um jeito incrível, uma pessoa extremamente carismática, com muito romance envolvido, inclusive, e te acham louco por não entender quão incrível seu pai é. Talvez te achem até ingrato. Naquela cena em que ele sai do espaço onde estão os convidados enquanto o pai está fazendo um discurso de casamento, imagina as pessoas que estavam ali por perto e podem ter percebido que ele saiu em um momento tão importante. Talvez seja isso que elas pensem. Mas a Josephine valida o Will e diz que ele deveria conversar com o pai. E eu acho que esse é o conselho mais importante, é sobre conexão através da comunicação. Eventualmente, o filho pede um momento a sós com Edward e diz: pai, eu não tenho ideia de quem você é, porque você nunca me contou um único fato. E o Edward diz que contou milhares e que é isso que ele faz. E o Will diz: você conta mentiras, pai. Você conta mentiras divertidas. São histórias que você conta pro filho de 5 anos para ele dormir, mas que não se sustentam quando o filho tem 30 anos. E ele diz nesse momento, que ele acreditou por muito mais tempo do que deveria. E quando ele percebeu que tudo era impossível, ele se sentiu tolo de ter confiado. Que o pai é como o Papai Noel ou o Coelho da Páscoa. Tão charmoso e tão falso quanto. E de tudo isso que o filho compartilhou com ele, de tudo isso que ele disse, o Edward ouviu só uma coisa: você acha que eu sou falso? O que, honestamente, me levaria à loucura, porque não foi isso que o filho quis dizer, ok? Todo mundo aqui tá ouvindo, a gente sabe, não foi isso que ele quis dizer. Então, Will explica. Ele diz que tá prestes a ter o próprio filho, e que seria o fim se o filho passasse a vida inteira sem entendê-lo. E o pai diz: te mataria, O que você quer, Will?
Quem você quer que eu seja? E o Will responde: só você. Bom, mal, tudo. Só me mostra quem você é, pelo menos uma vez. Cara, o Will tentou, de verdade. Ele colocou todas as cartas na mesa. E o Edward responde: eu tenho sido nada além de eu mesmo desde o dia em que eu nasci. E se você não consegue ver isso, é sua falha, não minha. Depois disso, Will vai embora. Que é exatamente o que eu faria. Eu me sentiria... eu não sei se a palavra é derrotada, mas sentiria que não vale mais a pena gastar energia com isso. Idade, sabe? Idade não é, de forma alguma, jamais, sinônimo de sabedoria. Em seguida, então, o Will foi limpar a piscina. E no ato da limpeza, esclarecimentos vêm à tona. Ele vê um peixe nadando. O que me leva a imaginar que essa volta a ter uma relação com o pai dele, mesmo que dessa forma, ele sabe da presença do pai, está trazendo de volta os elementos fantásticos para a vida dele. Porque eu não acho que tinha um peixe naquela piscina. Depois ele vai para um galpão de ferramentas, cheio de coisas antigas, e a mãe encontra uma carta dizendo que o pai estava morto na guerra. E ele diz: isso realmente aconteceu? Quão confuso você tem que estar para não saber se foi real algo tão grande quanto a possível morte do seu pai na guerra. Então, para mim, isso solidifica que o Edward fez um número no eu. O Edward agora tá na banheira. E a esposa entra também para ficar com ele. Os dois de roupa e tudo. E ele explica que estava secando. E ela, depois de começar a se emocionar, diz que acha que ele nunca vai secar. Ela ama ele do jeito que ele é. Mesmo sendo um peixe fora d'água, que tem dificuldade em se conectar com o próprio filho e que precisa de tempos longe para navegar sozinho. Ela fez essa escolha. Meu pai diz muitas coisas que ele nunca fez. E tenho certeza que fez muitas coisas que nunca disse. A gente então volta para o Will limpando o galpão, onde ele encontrou uma escritura de posse do Edward de Spectre, no Alabama. Então, óbvio, para Spectre ele foi, decidido a descobrir as verdades nas histórias do pai. E eu fui feliz com ele, porque eu achava que Spectre não existia. Jennifer Hill é a bruxa da primeira história do Edward. Ele sempre passou por Spectre para vender coisas, e o Will pergunta se eles tiveram um caso. A mulher até reconheceu o Will, por já ter visto foto dele. Mas o Will diz: meu pai diz muitas coisas que ele nunca fez. E tenho certeza que fez muitas coisas que nunca disse. Estou tentando reconciliar os dois. Então ela começa a contar, pela primeira vez, uma narração da história do Edward, que não é do ponto de vista dele. Ela diz que o Edward passou 2 vezes pela cidade. Na primeira, estava adiantado, assim como ele conta. Na segunda, atrasado. Ele pegou uma tempestade como nunca antes na estrada. E de repente a gente vê um carro submerso com peixes passando ao redor e uma mulher nua nadando em direção a ele. E na próxima cena o carro dele está em cima de uma árvore. E ele vê a chave da cidade de Ashton no chão. Pelo amor de Deus, eu não faço ideia do que isso significa. Eu acho que aqui, que nem ele na banheira, eu dei uma secada. Fiquei muito confusa com essa cena. Depois a gente vê o Edward entrando em Spectre, mas dessa vez a cidade está velha. A grama está seca, as casas estão caindo aos pedaços. Tá tudo sem vida. Uma rota nova tinha trazido o mundo exterior para Spectre, trazendo bancos, penhores e dívidas. As pessoas estavam falidas. Ele chegou quando estava acontecendo um leilão da cidade, e ele comprou por 50 mil.
Ela diz que ele nunca foi rico, mas que tinha feito outros homens ricos. O poeta, o dono do circo, as gêmeas da guerra. Então, ele voltou e pediu favores a essas pessoas. Elas nunca tinham visto Spectre. Só tinham a palavra dele descrevendo a cidade. Então ele vendeu o sonho, e vendeu com o talento de quem sabe contar histórias. Em 6 meses, ele comprou a cidade toda, com uma exceção, a casa da bruxa, ou seja, a casa da Jennifer. Ele disse para Jennifer que para a cidade ficar protegida, ele precisaria ter tudo, nada mudaria, exceto o nome na escritura. Ela diz que não está convencida de que ele fosse feliz. Então ele pergunta se ofendeu ela. E ela diz que não, que ele fez exatamente o que prometeu. Que ele voltou. Nessa hora, meus amigos, eu percebi que ela é aquela menininha loira. O Edward vê que ela tá descalça e a reconhece. Ela tinha 18 anos nesse momento e ele 28 quando se casou. E no fim, era uma grande diferença. Ele se lembra dessa conversa de quando ela era pequena. Ela tinha dado a entender que gostava dele e que, embora 10 anos de diferença de idade quando ela era pequena fosse enorme, ela acreditava que no futuro não seria mais. Mas ele tem 10 anos a mais de vida, 10 anos a mais de experiências. Afinal de contas, pelo amor de Deus, ele conseguiu comprar uma cidade inteira aos 28. De tantas vidas e pessoas que ele conheceu até então. Ela diz que não vai vender a casa para ele. Então, a Jennifer manda ele ir embora. A maioria dos homens naquela situação aceitaria o fracasso e seguiria em frente. Mas o Edward não era como a maioria dos homens. Ele vem reformando a casa até ela ficar irreconhecível. Eventualmente, a gente vê que, em algum momento, ela tentou beijá-lo e ele recusou. Ele disse que estava apaixonado pela esposa dele desde que a viu pela primeira vez. Depois disso, ela assina a escritura e entrega para ele. Então ele foi embora e nunca mais voltou para a cidade que salvou. Se ela contou a história de um jeito próximo da realidade, por que o Edward não contou também essa versão para o Will? Pelo menos para o Will adulto. Seria tão inspirador para ele ver o pai como herói de tantas famílias. Mas, como a gente já percebeu, por alguma razão, o Edward existe em uma dicotomia de não querer ser visto como protagonista, de não querer estar nem em uma foto tirada pela Josephine, a própria Nora, e ao mesmo tempo ele conta histórias que parecem ter ele como centro, mas é mais sobre as outras pessoas e sobre o ouvinte do que sobre ele mesmo, talvez. A Jennifer narra que o senso comum, com o tempo, era de que a dona da casa tinha se tornado uma bruxa louca. E enquanto ela diz isso, a gente vê a casa escurecer, as plantas morrerem, as trepadeiras cercarem as paredes. E a história terminou onde começou. Esse é o fim de mais um ciclo. Ela diz, eu era uma invenção. E a outra vida dele, você era real. Você se torna o que você sempre foi. Então Will volta para casa e assim que ele entra, ele vê o telefone piscando com uma mensagem não ouvida. E a gente já sabe o que vai ser. Ele vai até o quarto do pai e não tem ninguém. Então ele corre para o hospital e a Josephine avisa que o Edward teve um derrame. O médico vê o Will sentado com o livro ao lado do pai e diz: fico feliz em ver que você não está tentando ter uma conversa carregada. Uma das coisas que mais me incomoda é quando as pessoas tentam conversar com quem não pode ouvi-las. E o Will diz: bem, a gente tem uma vantagem. Meu pai e eu nunca nos comunicamos. Então o médico responde: seu pai já te contou sobre o dia que você nasceu? E ele diz que sim, 1000 vezes, sobre o peixe impossível de pescar.
Então o médico explica: não isso. A história é real. E ele conta: sua mãe veio por volta das 3 da tarde. 3 de novo. O vizinho a trouxe porque o seu pai estava fora a trabalho, em Wichita, de onde vem a história da bruxa, Witch, provavelmente. Você nasceu 1 semana adiantado, mas não houve complicações. 1 semana adiantado, ele cresceu demais. Cresceu rápido demais. Foi um parto perfeito. Seu pai lamentou não ter estado lá, mas não era costume naquela época que os homens ficassem na sala de parto, então não vejo como seria muito diferente se ele estivesse lá. E esta é a história real de como você nasceu. Não é muito emocionante, né? E eu suponho que se eu tivesse de escolher entre a versão real e uma versão elaborada envolvendo um peixe e uma aliança de casamento, eu escolheria a versão elaborada. Mas isso sou eu. E o Will diz: acho que gostei da sua versão. Pronto, o Will agora conhece a história real. A gente também. E isso traz um alívio para mim. Isso é o que ele queria, o que ele sempre pediu. A gente não pode assumir que outra pessoa deveria gostar do que nós gostamos para as nossas vidas. Talvez o Edward achasse que o mundo era cinza demais, simples demais, e que ele ia contar as melhores histórias para o filho. Mas para o Will, o que traz satisfação é a verdade. Simples, mas inegável. O simples também é desejado. Agora o Will vê que o pai abriu os olhos e o Edward parece assustado. E o Will pergunta o que pode fazer por ele. Ele tenta oferecer água e o pai nega. E não pode ser uma coisa boa, não é? Que pela primeira vez ele nega água. Então o Edward diz: o rio. O rio talvez porque agora um copo de água não vai bastar. Então Will pergunta: o rio? E o Edward pede: ai meu Deus, essa parte é muito dolorosa, é a parte que eu chorei. É a parte que eu chorei desesperadamente vendo. O Edward pede: me conta como acontece, como eu vou embora. É como se nesse momento ele virasse a criança que o Will era, a criança que pede as histórias, que não sabe o fim, que não sabe o que vem depois. Então Will diz: você quer dizer o que você viu no olho dela? Então ele fica perdido, claramente muito preocupado, olha ao redor. Ele quase aperta o botão de ajuda para um enfermeiro vir. Então ele acaba dizendo: eu não sei essa história, pai. Você nunca me contou essa. Então o pai parece muito agitado por dentro, como que com medo, porque pela primeira vez ele não sabe o final da história. Então, percebendo isso, o Will diz: tudo bem, eu vou tentar. Me diz como começa. E o Edward diz: assim. Ou seja, começa daquela forma, começa onde eles estão. Então o Will diz: ok. Então é de manhã. Você e eu estamos no hospital. Eu tô tentando não chorar porque eu tenho uma visualização muito forte das coisas, então eu tô vendo tudo de novo, eu tô vendo toda essa cena de novo. Ai, ok, volta. Ok, então é de manhã e você e eu estamos no hospital. E eu adormeço na cadeira e eu acordo e te vejo e de alguma forma você tá melhor, você tá diferente. E nisso as cores quentes caem sobre o rosto do Edward, como se o sol estivesse batendo sobre ele, como se o calor do início do filme estivesse voltando. Mas dessa vez, não pelo poder de contar histórias do pai, mas do filho. E o Will continua contando que, nessa história, o Edward diz: vamos sair daqui. Então Will empurra a cadeira de rodas correndo, eles passam pelo médico com funcionários correndo atrás deles.
A mãe e a Josefine atrapalham os funcionários a pedido do Edward, distraindo eles, e eles saem do hospital. O carro antigo do pai tá lá, mas ele tá novo em folha. E as minhas lágrimas já estão escorrendo. E o Will pega o Edward e por alguma razão ele mal pesa nada e ele não consegue explicar o porquê. E mostra o Edward com os olhos lacrimejando. Ai, meu Deus, vocês não vão entender nada do que eu tô contando. Mostra o Edward com os olhos lacrimejando. Tão emocionado que o Will tá contando uma história pela primeira vez. E pra ele, ainda por cima, é o círculo perfeito. Na história, o pai pede água e o Will dá, e ele joga a água pela cabeça e pelo corpo. E o Edward repete: o rio. Então ele arranca com o carro e corta pro pai olhando pra ele, quase sorrindo. A alegria e o orgulho visíveis nos olhos dele. E eles estão como que em uma perseguição de filme de ação. E no meio do caminho aparece um gigante e tira os carros do caminho. E o Will ri da situação que ele tá vivendo e que é tão improvável. E ele se lembra dos personagens das histórias que o pai contou tantas vezes e que ele mesmo dizia não aguentar mais. E agora ele traz eles de volta para se despedirem do pai. Quando eles chegam perto do rio, todo mundo já tá lá. Todos das histórias anteriores. O Will diz: todos mesmo. Digo, é inacreditável. E o pai diz, sorrindo: a história da minha vida. Quando o Will entra no rio com o pai, a mãe tá lá e o pai diz: minha garota do rio. Então ela era de fato a vida que ele queria ter e que naquela história anterior ele tentou salvar da cobra no rio, lembram? Então o pai pega a aliança do dedo com os dentes. O que me faz lembrar do cachorro segurando o peixe pelos dentes em Spectre. E ele dá a aliança para a esposa. E ele sorri como se todos esperassem por esse momento. Provavelmente para que ela consiga voltar para ele. E quando a água está quase no quadril, ele deixa o pai entrar na água e ele se torna o peixe grande e vai embora. E ele diz: você se torna o que você sempre foi, um peixe muito grande. E é assim que acontece. E o Edward diz: sim, exatamente. Ele sorri mais uma vez e a vida se vai dos olhos dele. E o Will, chorando, assiste o pai ir embora. E por fim, ele se conectou com o Edward através do legado dele. Ele contou uma história. Esse foi o último truque do meu pai, eu acho. Um homem conta as histórias tantas vezes que ele se torna as histórias. Elas vivem depois dele. E desse jeito, ele se torna imortal. Então corta para a cena do funeral, em um lugar que tem uma igrejinha no meio, lembrando a cidade de Spectre. A primeira vez que o Edward chegou, ele estava adiantado. Na segunda, chegou atrasado. Mas agora, ele chegou na hora certa. O Will vê um homem muito grande saindo de um carro, que é o Carl. Um cara baixinho, que é o dono do circo. E ele faz uma cara de quem tá juntando as peças, percebendo que as histórias são reais. Pelo menos as partes que ele não imaginava de alguma forma são reais. A esposa dele vê as gêmeas, que lado a lado parecem siamesas. Aparece também o poeta. E a câmera faz um zoom out e a gente vê que muitas pessoas foram se despedir do Edward, incluindo a Jennifer. Todas pessoas normais que o Edward transformou em fantásticas. E a gente vê que após o funeral, as pessoas ficam e contam histórias do Edward, que parecem ser grandes histórias, boas histórias. Mesmo que a gente não escute, a gente vê só pelas expressões e pelos movimentos. E nessa história de nascimentos do Will e do Edward, falta um terceiro nascimento. O filho do Will não nasce enquanto Edward ainda está vivo. E eu me pergunto se ele não será um próximo Edward reencarnado, que vai contar a história do seu nascimento de um jeito tão incrível quanto o do avô.
deixando Will cercado de sonhadores, gerado por um e gerador de outro, como uma ponte entre os dois, ou como uma parte da aliança. Então eu me lembro das primeiras cenas, quando ele era uma criança na cama ouvindo as histórias, antes de se cansar tão rápido. E logo aparece o filho dele contando as histórias do gigante. E Will termina de narrar. Esse foi o último truque do meu pai, eu acho. Um homem conta as histórias tantas vezes que ele se torna as histórias. Elas vivem depois dele. E desse jeito, ele se torna imortal. Você já ouviu uma piada tantas vezes que esqueceu por que ela é engraçada? Então você ouve de novo e, de repente, é nova. Você se lembra porque amou desde o início. Eu sou a Rai e esse foi o Sétimo Andar.